O capítulo 1 de João, né, continua falando sobre aquele que se ofertou, que foi a maior oferta, né, de amor na Terra. Ele não só deu a vida, mas ele deu aquilo que ele tinha de maior. Aquele que disse assim, olha, se vocês me conhecerem, você conhece o Pai, né? E é tão engraçado que a gente conhece a atitude de um filho, né? E a gente logo reporta para o pai ou para a mãe. Nossa, fulano criou bem esse menino. Nossa, filho de fulano é tão educado. Então, a nossa atitude, ela reporta sempre de quem nós somos enviados, de quem nós somos filhos. Lembre-se disso. Quando alguém olha para você como cristão, eles não olham para Rose, eles olham para quem Rose é filha. Eu me lembro disso porque eu sempre fui muito parecida com a minha mãe, sempre. Todas as pessoas que olhavam para mim diziam, nossa, mas você é a cara da Zimar. E eu me sentia tão orgulhosa, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo que a minha mãe fazia de melhor precisava estar impregnado em mim. E a minha mãe era muito generosa. A generosidade da minha mãe era algo absurdo. E a minha mãe não era uma pessoa cristã. Eu vim conhecer o evangelho na vida da minha mãe pouco, mais ou menos 9 anos. A minha mãe viveu a vida cristã durante 9 anos. Até esse tempo, eu via minha mãe exercendo a generosidade no espiritismo, na Umbanda. Alguém que tirava daquilo que ela tinha para ofertar na vida de alguém, porque ela cria que a bondade e a misericórdia fazia parte da espiritualidade. E aquilo me tocou profundamente quando eu comecei a ensinar sobre dízimos e ofertas. E eu ouvi uma pergunta aqui, né, sobre o que é oferta alçada. Muito interessante essa pergunta. E nós vemos nesse livro de João Batista, alguém que se ofertou. João fez, né, também do seu ministério uma oferta. E sempre quem usa sua vida para o reino de Deus não tem muito tempo de ganhar dinheiro para si. Então, por que nasceu? Por que Deus pensou em dízimos e oferta? Nasce lá, né, com Melquisedeque, com Abraão, onde Abraão oferta, tipificando a oferta para Jesus. Mas por que Deus pensa nisso lá no Antigo Testamento? Porque havia uma tribo que ela não ganharia a herança da terra, né? Ela não ganharia o pedaço de terra para plantar, para colher e para ter a sua subsistência, que eram os levitas. Então, os sacerdotes e os levitas, eles não ganhariam o quinhão da herança em Israel. Então, o dinheiro que as outras tribos tivessem, teria que ser dado ao sacerdote e aos levitas. Para quê? Para que eles pudessem se dedicar ao ofício. Isso foi a ideia central. O princípio é esse. Mas a coisa foi se destoando no decorrer dos anos, né? O dízimo hoje seria fundamentalmente para que o evangelho pudesse ser propagado. Então, a primeira coisa que eu preciso trazer no meu coração e que eu penso é o quanto daquele dinheiro que não é fácil de ser ganho, né? O dinheiro vem através de esforço, o dinheiro vem através de empenho de pessoas, de famílias, porque aquele dinheiro deixou de ser usado numa família para ser colocado e depositado em determinada congregação. Então, aquele dinheiro ele precisa ser honrado. Aquela semente, eu concordo com a Ana quando diz que dinheiro é semente, porque dinheiro é muito mais espiritual do que nós imaginamos. Porque todo dinheiro está ligado à ganância, poder, a maioria, né? Não todo, perdão. A maioria do dinheiro está ligada à ganância e a poder. E quem é que rouba a essência e a simplicidade do dinheiro? Mamon. Existe um principado chamado Mamon, que ele deturpa
a origem do dinheiro. Para que nós precisamos de dinheiro? Antigamente não era dinheiro. E a minha filha fala assim, mãe, você tinha que viver na época do escambo, porque ou mulher para gostar de fazer escambo. Eu amo escambo. Sabe por quê? Porque o escambo tira do dinheiro essa força. Eu te dou o meu trabalho e você me dá o seu serviço. Então, quando o dinheiro ele sai dessa visão espiritual maligna da mão de Mamon, ele passa a ser uma semente a serviço. E aí, o que aconteceu no decorrer dos tempos? Né? E o próprio apóstolo Paulo, depois eu posso ver a referência aqui para você, ele diz assim, olha, não ate a boca do boi que debulha. O que é o boi que debulha? É o boi que ficava andando na roda e moendo, fazendo com que o milho fosse moído. Então, aquele boi ele não ficava no pasto, ele ficava ali trabalhando. Então, chegava um tempo que aquela mordaça era tirada da boca do boi e ele comia do fruto do seu trabalho. Não ali no coxo, mas aquele milho que ele moeu era tirado e colocado numa vasilha para que aquele boi pudesse comer. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo, digno é de todo mundo viver do ministério, de comer do fruto do seu trabalho. Por quê? Porque ele deixou o trabalho deles e eles começaram a trabalhar no reino. E assim foi com os discípulos, assim foi onde Deus levantou aquelas mulheres, né? A mulher de Cusa. Depois eu dou todas as referências para vocês. Eram mulheres ricas que tiravam do palácio, tanto é que a túnica que Jesus usava, que foi sorteada, era uma túnica que só pessoas muito ricas usavam. Então, é digno você presentear o seu pastor, a sua pastora, com joia, com roupas boas, bonitas, tudo isso é lícito. O que eu não concordo, eu acho que não é lícito, é você deturpar o destino da oferta em coisas materiais, quando existem vidas vivendo para o evangelho e para que o reino se multiplique e essas vidas precisem mendigar o pão. Não é porque Deus não supre, porque Deus toca, inclusive, no ímpio. Deus faz o ímpio ofertar na vida do justo quando ele determina, quando ele precisa, e quando a igreja deixa de cumprir esse sacerdócio, que é usar o dinheiro debaixo da unção do Espírito e não debaixo do governo de Mamon. Porque o dinheiro debaixo de Mamon é a coisa mais importante, porque eu acho que esse assunto é muito longo. O dinheiro sobre o governo de Mamon, ele faz o seguinte no coração do homem: de que forma eu posso ter mais? De que forma eu posso tirar do outro? De que forma eu posso ajuntar? Não, farinha pouca é o meu pirão primeiro. O dinheiro como semente? Não. Um grão na minha mão vira um grão. Um grão na terra fértil, ele vira muitas espigas de milhos. Né? Outra visão errada, e que aí eu vou responder a pergunta, né, da Débora, o que é oferta alçada? O Vandão já botou aqui, ótimo, esses ajudantes são maravilhosos. 1 Coríntios 9:9 vai dizer para nós, portanto, na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não. Deus não se preocupa com boi, nem com construções humanas, porque toda construção humana vai ficar. O anticristo vai adorar os templos luxuosos, as igrejas bem arrumadas, com sons maravilhosos, com palco, os armários com muitas roupas de dança, instrumentos riquíssimos. Mamão vai adorar tudo isso, o anticristo vai usufruir de tudo isso, porque a primeira coisa que vai ser confiscada antes do arrebatamento vai ser as igrejas, os templos serão proibidos. Né? Nós vimos o que é ser proibido de entrar no templo na pandemia, estamos ensaiando, queira você acreditar nisso ou não. Estamos num grande ensaio. Então, queridos, investir dinheiro naquilo que é perecível, para mim, não é investimento ideal para o dízimo.
Oferta alçada é uma outra coisa. A oferta alçada, ela foi ensinada pelo próprio apóstolo Paulo. Para quê? Porque com a perseguição, né? Com a perseguição, as igrejas não tinham nem templo, nem casa. Elas precisavam viver de forma nômade, né? Então, o que acontecia? Havia muitos necessitados. Então, havia muitas pessoas que precisavam, né, de recurso, de comida. Nem era